Salve da igreja com a paz do Senhor, amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe seu pastor, Deus abençoe seu ministério e toda a sua família, tá bom? Eu me chamo Irmão Douglas, estou aqui para mais uma reflexão bíblica para o canal Meu Alvo é Cristo. Esse tema que a gente vai abordar hoje sobre dízimo, que se encontra lá em Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao 12, que eu vou abordar esse tema, foi sugerido pela nossa irmã, a inscrita do nosso canal, tá bom? A irmã Lourdes, que Deus abençoe ela, o filho dela e o marido dela, tá bom? Toda a sua família, irmã Lourdes, que Deus abençoe a senhora. A gente vai abordar esse tema hoje para tirar algumas dúvidas dos irmãos, tá bom? Sobre esse tema. Você aí que está em casa, você que está me assistindo, pegue sua Bíblia, coloque pertinho de você para me acompanhar os textos bíblicos, amém? E você abre sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao 12, que a gente vai abordar, tá bom? Falando sobre dízimo. E antes de eu entrar no dízimo, no livro de Malaquias, eu gosto de falar uma coisa importante, um conhecimento para você, tá bom? Sobre o dízimo. O dízimo vem dos judeus, é judaico, tá bom? É uma lei judaica. Se é uma lei, tem que ter um templo para ofertar. Tem a lei, tem um templo que as pessoas vão ofertar. Tem um sacerdote que leva a oferta no templo, e tem um sacrifício. Isso aí foi o tempo da lei, tempo de Deus, né? Antes que Jesus viesse para essa terra. Tinha um sacrifício e usava animais naquela época, quando ia ofertar para Deus. É interessante que quando as pessoas iam ofertar, levava no templo a oferta, os animais, né? E o sacerdote entrava do santo, o santíssimo e o santo. O santo dos santos e o santíssimo. Ele entrava com a corda amarrada no tornozelo e ele ia ofertar. Se ele tivesse em pecado, ele tombava, o corpo dele caía, tombava, né? Morria, e o sino balançava e outra pessoa puxava para não entrar dentro do templo, se tivesse também impuro e se tivesse em pecado. E ele puxava com a corda. É muito interessante isso aí, não é? E para vocês entenderem um pouco do dízimo e que as pessoas ofertavam lá no judaísmo, nos judeus. O que me chama a atenção, irmão, é porque antigamente, quando ofertava sacrifício a animais, as pessoas levavam a sua oferta, por exemplo, eu levava minha oferta para o templo e o sacerdote fazia, levava minha oferta até Deus. Em Malaquias, ele fala aí onde entra nosso tema, que é o sobre o dízimo. Eu trouxe esse conhecimento só para você entender um pouco do dízimo e como as pessoas ofertavam, que era um sacerdote. E Malaquias agora vem falando sobre dízimo. E Malaquias, no seu livro, ele vem falando sobre o dízimo. E aí onde que eu quero abordar sobre o dízimo. Eu não vim aqui polemizar, eu não vim aqui que está errado, que está certo, se ofertar. Não, a gente veio aqui só para refletir, tirar alguma dúvida da irmã, tá bom? Que Deus abençoe ela, viu, irmã? Então, abra sua Bíblia, vai começar nossa pequena reflexão, e à medida que eu vou falando, eu vou explicando, tá certo? Diz assim, Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao 12, que a gente vai abordar. Diz assim, eis que envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim. De repente, virá o seu templo, o Senhor, quem vos buscai, o anjo do impacto, a quem vós desejai. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está falando para as pessoas, quem buscais? Quem estava buscando? Aquele povo estava buscando. Quem estava buscando? Então, se alguém estava buscando a Deus, tinha alguém buscando a Deus, estava correto. Mas se não tivesse ninguém buscando a Deus, estivesse saindo da presença de Deus, estava saindo do foco, do objetivo que Deus queria, que aqueles povos buscassem ao Senhor, fizesse o sacrifício correto, levasse o dízimo para o Senhor, estava muito certo. Mas aqui a gente vai ver um conserto, Deus trazendo para aquele povo um conserto para aquele povo. Então, quem buscai?
né? Que diz assim: eis que envio o meu mensageiro e ele há de preparar o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vos buscai, e o anjo do pacto a quem vos desejai, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas o versículo 2 diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo difundido, como sabão de lavandeira. Ou seja, as pessoas, quem buscai, tinha alguém que não estava buscando ao Deus verdadeiro. Tinha alguém saindo da presença de Deus. Ou seja, quando ele vier, ele vai vir como um fogo e difundido e como sabão de lavandeira. Ou seja, para ofertar no templo do Senhor, para dizimar, tem que ser purificado, tem que ser lavado, tem que ser purificado. Ou seja, tem que sua vida estar reta, justa diante de Deus. Então tinha alguém que estava saindo da presença de Deus e Deus não estava se agradando. Ou seja, tinha alguém que não estava buscando a Deus. Tinha alguém que não estava agradando a Deus. Então, e Deus disse que para aquelas pessoas que não estava saindo do foco, estava saindo do objetivo que Deus queria, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como fogo difundido, como sabão de lavandeira. Ou seja, tinha alguém que tinha que ser purificado para ofertar no templo do Senhor. No versículo 3, ele diz assim: assentar-se-ei como fundido, purificado de prata, e purificado os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que traga ao Senhor a oferta de justiça. Ou seja, ele estava falando de quem? Quem vos buscais? A Deus. Para quem vai e para quem vai esse conserto? Então Deus estava querendo consertar aquele povo. Estava querendo consertar alguém que estava saindo da presença de Deus. Deus não estava se agradando daquele povo. Então, quem buscai? Deus, quem buscai? Será que aquele povo estava buscando a Deus? Para quem vai vir um conserto? Que ele diz que vai lavar como fogo, sabão. Então Deus, para quem vai vir o conserto? Que vai lavar que vai vir como fogo, como sabão. Quem precisava desse conserto? Tinha alguém que precisava desse conserto. Tinha alguém que estava saindo do objetivo, do foco de Deus. E não estava andando conforme Deus queria. Ou seja, Deus disse, olha, tem que ser como fogo, como sabão, como prata. Então tem que ser lavado, tem que ser purificado. Quem precisava desse conserto que o texto fala? Qual era o conserto que eles precisavam? Para quem esse conserto era? Aí eu digo para você, para os filhos de Levi. Para quem é os filhos de Levi? Para o sacerdote, que estava saindo do foco, do objetivo de Deus que queria. Esse conserto vinha para o sacerdote. Só o sacerdote que ofertava no templo do Senhor. Só ele levava a oferta das pessoas para Deus. Então Deus estava falando de conserto para o sacerdote, que estava saindo do objetivo que Deus queria. Então quem precisava desse conserto? Era o sacerdote, os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Era o sacerdote. E o conserto era para quem? Era para os sacerdotes, para os filhos de Levi. Ou seja, era para a tribo de Levi. Quando Deus fala filho de Jerusalém, ele está falando como um todo, como um povo todo. Mas como ele fala só os filhos de Davi, é só para o sacerdote da tribo de Levi, que ofertava no templo. Então tinha alguns sacerdotes no templo do Senhor que não estava agradando a Deus. Precisava de um conserto. E Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao 12, que a gente está abordando, ele fala que tem que ser como fogo,
tem que ser como prata, refinada, tem que ser como sabão. Porque tinha alguém que precisava desse conserto, que era o sacerdote da tribo de Levi. Vamos lá, o versículo 4. Diz assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, Deus está falando aqui, então a oferta de Judá, que era a tribo, e de Jerusalém, como um todo, será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, essa oferta aqui de tribo de Judá e de Jerusalém estava agradando ao Senhor. Mas a oferta da tribo de Levi não estava agradando a Deus. Por isso que Deus estava trazendo um conserto para aquela tribo. Deus estava trazendo um conserto, uma correção para aquela tribo de Levi. O versículo 5 diz assim: e chegar-me-ei a vós para o juízo. Sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha aí. Por que a tribo de Levi não estava agradando a Deus? Por quê? No versículo 5, ele vai dizer que estava na feitiçaria, estava no adultério. Vocês estão entendendo? Esse texto de Malaquias, ele está nos ensinando que o sacerdote estava andando todo desconcertado. Por quê? Porque precisava de um conserto, e para ofertar no templo, para dizimar, tinha que ser purificado. E o sacerdote da tribo de Levi estava andando na feitiçaria, no adultério. O versículo 5, ele vai dizer tudo aquilo que o sacerdote da tribo de Levi estava fazendo. Por isso que nessa época estava parado de ofertar no templo do Senhor. Teve uma época que Deus não estava aceitando a oferta de ninguém, dízimo de ninguém. Não estava recebendo dízimo de ninguém. Por quê? Para dizimar, tinha que dizimar purificado. Não podia dizimar de todo jeito, não podia dizimar todo troncho, todo desconcertado. Então Deus parou de receber o dízimo daquele povo, da tribo de Levi. Então, mas Deus lá na frente vai dizer que tem um povo para cuidar, que é o órfão, o estrangeiro e a viúva. Para ofertar no templo do Senhor, você tem que ser purificado, ou seja, você tem que ser todo consertado. Você tem que ter íntegro, tem que ser íntegro, reto aos olhos de Deus. Para dizimar não podia ser todo troncho, de todo jeito, porque Deus não recebia a oferta do dízimo e o dízimo daquele povo. Olha o que o sacerdote estava fazendo. Por isso que Deus parou de receber o dízimo e estava fazendo correção, conserto para aquela tribo. O versículo 5, olha o que vai dizer. E chega-me-ei a vós, ou seja, esse vós aqui pode ser pobre ou rico. Esse vós, chegar-me-ei a vós, ou seja, pode ser pobre ou rico. Mas especificamente ele estava falando dos sacerdotes. Vamos lá, o versículo 5. E chegar-me-ei a vós para o juízo. Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros. Olha aí o que o sacerdote estava fazendo. O sacerdote estava fazendo. Estava na feitiçaria, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juras falsamente, contra os que defraudas os trabalhadores em seu salário, e a viúva, o órfão, e quem perverte o direito do estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os sacerdotes não estavam temendo a Deus. O sacerdote estava no adultério, na feitiçaria, jurando falsamente, estava defraudando os trabalhadores, ou seja, estava roubando os trabalhadores. E Deus parou de receber a oferta, o dízimo. Por quê? Porque estava todo desconcertado o sacerdote. Tá vendo, irmão? Como é bom fazer uma análise do texto? Esse texto aqui, de Malaquias capítulo 3, versículo 1 ao 12, está falando do sacerdote. Então o sacerdote estava na feitiçaria, no adultério,
jurando falsamente, defraudando os trabalhadores, ou seja, estava roubando os trabalhadores em seu salário. E as viúvas e o órfão, que perverte o direito de estrangeiro, não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quem estava sofrendo era o órfão, a viúva e os estrangeiros, que morava no templo e que necessitava dessa ajuda. Ou seja, as pessoas, veja como é sério, irmão, o que o sacerdote estava fazendo. Veja como é sério. As pessoas estavam dizimando no templo e os sacerdotes estavam roubando a oferta. Estava levando para outro canto. Não estava dando a viúva, não estava dando o órfão, não estava dando estrangeiro, ou seja, estava roubando os trabalhadores. Aqueles trabalhadores que trabalhavam no campo, que dava seu dízimo, ele estava roubando os trabalhadores. Os trabalhadores chegavam lá para dizimar e o sacerdote estava roubando. Mas Deus tinha o povo para cuidar. Deus tinha a viúva, o órfão e o estrangeiro. Por isso que o conserto vem para esse sacerdote. Porque não poderia dizimar Deus de todo jeito, desconcertado. Aí no versículo 6, diz assim, roubando a Deus. O versículo 6, eu vou dar esse tema para vocês, roubando a Deus. Aí diz assim, o versículo 6, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, por isso que Deus não muda. Por isso que os filhos de Jacó não eram consumidos. Mas estava roubando a Deus. Ou não? Não estava roubando os trabalhadores que ofertavam no templo para sustentar o órfão, a viúva, o estrangeiro? No versículo 7, vamos lá, irmão, acompanhando o nosso estudo, acompanhe. No versículo 7, diz assim, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus mandamentos, e não guardaste. Tomais vós para mim, e eu tomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Ou seja, desde o dia dos pais deles, que eles desviavam dos meus estatutos, ou seja, da minha lei, da minha palavra, ele estava desviando. Deus dizia, um exemplo, Deus dizia, olha, vocês têm que andar por aqui, eles andavam por ali. Então, desde o dia dos pais, do antepassado desse sacerdote, que ele estava desviando dos estatutos de Deus, não estava cumprindo aquilo que Deus queria que eles cumprissem. Então, no versículo 8, ele diz assim, roubará o homem a Deus? Ou seja, roubará, aí ele faz uma pergunta, né? É uma interrogação. Ele faz uma interrogação. O versículo 8 diz assim, roubará o homem a Deus? Aí eu pergunto a você que está de casa, a irmã Lourdes, né, que mandou esse tema pra gente. Ô irmã Lourdes, aí o texto diz, roubará o homem a Deus? Lógico que o homem estava roubando a Deus. Agora, que homem é esse? Sou eu? Não. O texto não fala de mim. Não fala de você. O texto está falando de quem? Do sacerdote que estava roubando a Deus. Ele não está falando de mim. Ele não está falando de você. Deus está falando assim, ó. Roubará o homem a Deus? Ou não? Ou o sacerdote não estava roubando a Deus? Lógico que o sacerdote estava roubando a Deus. Ele está dizendo que o sacerdote estava na feitiçaria, no adultério, jurando falsamente, estava roubando os trabalhadores. Aí o versículo 8 diz assim, roubará o homem a Deus? Aí, todavia, vós me roubais. Ou seja, todavia, vós me roubais. Ou seja, esse vós pode ser rico ou pobre. Mas quem estava roubando a Deus aqui? O sacerdote. Olha aqui, todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. No dízimo e nas ofertas alçadas. Ou seja, o sacerdote,
ele estava roubando a Deus no dízimo e das ofertas. Sabe por quê? Porque quando os trabalhadores iam ofertar no templo, o sacerdote estava roubando aquela oferta que as pessoas vinham ofertar no templo. Mas Deus tinha um povo para cuidar. Quando o sacerdote roubava as ofertas do templo, ele deixava de dar para a viúva, para o estrangeiro, para o órfão, a viúva que perdeu seu marido, o estrangeiro que vinha de outro lugar, ficava alojado no templo, aí morava dentro do templo. A viúva, a oferta e o estrangeiro, o órfão que perdeu seus pais. Deus tinha um povo para cuidar. E o sacerdote estava roubando a Deus. Era o sacerdote que estava roubando a Deus. Aí diz assim, o 8, vamos para o 8, em nome de Jesus. Roubará o homem a Deus? Aí, interrogação. Aí, todavia vós me roubais. Deus diz, todavia vós me roubais. E que te roubamos? Aí o sacerdote diz, o que te roubamos? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não estava roubando a Deus não? O sacerdote não? Lógico que estava roubando. Aí o versículo 9 diz assim, vós sois amaldiçoados, como maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Ou seja, Deus diz que você sacerdote, estava me roubando, e esta nação toda, ou seja, a nação de Levi, estava roubando a Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Que Deus está falando para um sacerdote, para uma determinada tribo, para um determinado povo. Deus não estava falando para mim nem para você. Deus estava falando para um determinado povo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler quando, onde, para quem foi. Tem que perguntar o texto. Quando foi, para quem foi, onde foi, para que povo foi. Então, o versículo 10, Deus diz assim, agora todo mundo quer saber. Agora todo mundo quer saber, é o versículo 10, que diz assim, aí Deus, versículo 10 daqui a pouco eu falo, tinha parado de ofertar no templo. Deus não estava recebendo oferta de ninguém, porque o sacerdote estava no adultério, estava na feitiçaria, estava jurando falsamente o povo, estava roubando os trabalhadores. Deus não estava recebendo dízimo de ninguém. Parou de dar dízimo. Só que Deus tem um povo para tomar conta. Deus tem um povo para tomar conta, que era, vou frisar aqui, sempre eu vou repetir aqui, era o órfão, a viúva e o estrangeiro, ou seja, a viúva, o estrangeiro e o órfão. Eram essas três pessoas que Deus tinha que tomar conta, ou seja, Deus tinha que trazer alimento para essas pessoas. As pessoas tinham que dizimar para Deus cuidar dessas pessoas. Eram os órfãos, os estrangeiros, as viúvas, que moravam no templo do Senhor. Aí Deus agora, aí aquele povo que vivia da agricultura, não estava mais chovendo. Deus tinha cessado de chuva. A terra que eles produziam seus alimentos não estava mais dando mais alimento. Passou um tempo difícil aquele povo. Aí Deus agora fala com o povo. Porque Deus tinha essas pessoas para cuidar. Deus não estava recebendo dízimo de ninguém, mas tinha um povo para cuidar. Aí Deus agora fala no versículo 10, que todo mundo quer saber. Que é assim. Todo mundo quer saber esse versículo 10. Que Deus diz assim. Aí Deus começa a falar com aquele povo que ia receber dízimo, para ajudar determinadas pessoas, como o órfão, o estrangeiro e as viúvas. Aí Deus diz assim, no versículo 10. Trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento
Deus agora está mandando o povo trazer o dízimo, que haja mantimento, porque ele não parou de dizimar, não parou de dizimar o povo. Como é que tinha mantimento na casa de Deus, no templo? Não tinha. Como é que aquele povo ia sobreviver? Aí Deus, olhando aquela situação, falou para o povo que trazesse todos os dízimos, ou seja, os alimentos para ajudar um povo. Porque Deus cuida, irmão. E esse termo aqui, esse texto aqui, não fala de Satanás. Vamos ver? Diz aqui, trazei todo, Deus falando, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, trazer todo o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, porque não tinha mantimento na casa de Deus para ajudar a viúva, a oferta, o estrangeiro. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Não tinha mais. Aí Deus fala para aquele povo, olha, trazer todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, não derramarei sobre vós tal bênção, que dela vos venha maior abastança. Ou seja, Deus manda o povo trazer todo o dízimo para a casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa que não tinha, para ter, para ajudar aquele povo que eu já disse. E Deus agora manda fazer prova de mim. E Deus diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, mantimento, depois prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramarei sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Aí eu pergunto a você, o que era a janela do céu que Deus ia abrir? Que ia derramar sobre vós tal bênção. Aí eu pergunto a você que está me assistindo. Qual era a janela do céu que Deus ia abrir e ia derramar tal bênção? Qual era? É dinheiro? Não. Não era dinheiro que Deus ia abrir. Era saúde? Não, também não era saúde. Era carro, casa? Trazendo para hoje? Não, também não era. E o que era, irmão Douglas? É muito fácil. O texto mesmo ele explica. Aqui, ó. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramarei sobre vós tal bênção. Ei, ele vai abrir a janela do céu e derramarei sobre vós tal bênção. Sabe o que ele está falando aqui, Deus? Que vai abrir a janela do céu? É chuva, irmão. Não tem nada de bênção, de carro, de casa, de dinheiro. Não tem, o texto não fala disso. Quando ele fala que vos abri a janela do céu e derramarei sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança, Deus está falando que abrir a janela do céu e ia derramar bênção, porque chuva é bênção para quem está precisando na agricultura. Pergunta o agricultor, se ele, aquele que planta milho, pergunta a ele se não cair, que planta milho, feijão, arroz, se não cair chuva, pergunta se não morre. Então Deus está dizendo aqui nesse texto que ele vai abrir a janela do céu. Ele vai abrir a janela do céu, é chuva. Ele vai abrir a janela do céu e derramarei sobre vós tal bênção que dela vos tenha maior abastança. O que é abastança? É tudo que ele plantar, vai dar, porque ele vai derramar a chuva do céu. O que aquele povo não vivia da agricultura, não vivia do plantio. Eu não disse a vocês que a terra dele estava sem chover, a terra dele estava infrutífera, tudo que plantava morria. Então Deus agora disse, traz todo o dízimo para a casa do tesouro, fazer prova de mim. Ei, dizer assim, olha, quem está pedindo é o Senhor dos Exércitos, a vocês. Faça a prova de mim, que eu vou abrir a janela do céu e vou derramar bênção. Ou seja, Deus vai abrir a janela do céu e vai cair chuva para a terra daquele povo. Quer ver? Vamos ver aqui no versículo 11. Aí no versículo 11 diz assim, também por amor de vós, reprovarei os devorador.
e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Oh, glória! O versículo 11 diz assim: também, por amor de vós, não estava trazendo dízimo? Não estava trazendo dízimo para casa do tesouro? Que Deus estava querendo, querendo que o pessoal traga o dízimo, para que Deus tinha um povo para cuidar? Aí Deus ia trazer todo o dízimo para casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Aí eles fazem prova de mim, que eu vou abrir a janela do céu, que é chuva, derramar uma tal bênção. Aí daqui no versículo 11, também por amor de vós, Deus está dizendo assim, olha, por amor de vocês, também por amor de vocês, reprovarei, ou seja, reprovarei, que aqui na minha Bíblia está reprovarei, ou seja, na outra Bíblia está repreender. Eu vou repreender, né? A minha está reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vida do campo lançará os seus frutos antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o devorador aqui, no texto de Malaquias, não é Satanás não. Pelo amor de Deus, eu queria saber quem inventou isso. Porque o texto não diz que o devorador é Satanás. Eu não sei o que foi que aconteceu no texto de Malaquias para as pessoas traduzir Satanás nesse texto. O devorador aqui era o fungo, eram os bichos que estavam comendo, os bichos. Eram os bichos que estavam comendo a lavoura daquele povo, do que plantava. E Deus disse Deus disse assim, também por amor de vós reprovarei os devoradores, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Deus vai repreender o devorador, os bichos, que era ou largata, ou gafanhoto. Alguma peste daquele tempo estava comendo o fruto da lavoura daquele povo. Aí Deus disse que ia repreender, reprovar, reprovarei o devorador, e ele não destruirá os vossos frutos e da vossa terra, e nem a vossa vide no campo, e lançará do seu fruto antes o tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus vai repreender o devorador, vai abrir a janela do céu, vai derramar bênção, vai repreender o devorador que comia a lavoura, os bichinhos da lavoura, e a terra daquele povo que estava sendo prejudicado ia ser uma terra deleitosa. Então, aquela terra ia ficar frutífera para o plantio. Tudo que o povo ia plantar, agora ia prosperar. Por quê? No versículo 12, diz assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que é uma terra deleitosa, irmão? Uma terra deleitosa é uma terra que tudo que se planta dá. Aí eu pergunto a você viu falando a figura de Satanás aqui? Não. E por que o povo diz assim, trazer o dízimo para cada tesouro para que Deus repreenda o devorador, Satanás? O texto não diz isso, irmão. O versículo 12 que a gente acabou de ler, que a gente foi texto por texto, o versículo 12, para a gente finalizar, o 12 diz assim, que a gente leu de 1, Malaquias capítulo 3, versículo de 1 ao 12. O 12, para finalizar, diz assim, o 12, e todas as nações, todas as tribos, nações, ou seja, toda Jerusalém, todas as nações, vos chamarás bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações de Israel ia dizer para aquela terra bem-aventurosa, a terra deleitosa, tudo que se planta dá. Aí eu pergunto, onde é que está a figura de Satanás aqui? Não existe a figura de Satanás em Malaquias. O que existe aqui é os bichinhos que comia o plantio. Ou seja, tudo que as pessoas plantavam, o bicho, o fungo ia comer.
Deus repreendeu ele, abriu a janela do céu, que muita gente quer carro, quer casa, quer dinheiro. Não é isso. Bênção que vai descer do céu para a tua vida, ou seja, para a vida daquele povo. Não era bens materiais, mas sim chuva. Aquela terra era infrutífera. Era uma terra que não dava. Deus agora abriu a janela do céu, derramou a chuva, bênção, e repreendeu o devorador. E agora, uma terra que não dava nada, hoje está deleituosa, e todo mundo começou a plantar, e todo mundo começou a trazer o dízimo para a casa do Senhor, para sustentar o órfão, a viúva e o estrangeiro. Irmão, onde tem templo, tem onde a pessoa dizima. A pessoa só pode dizimar no templo. Por isso que hoje existe igreja. A gente leva nosso dízimo para a igreja. Por quê? Porque exige um templo. Porque se não existisse templo, a gente não dizimava. Porque só pode dizimar se tiver um templo. É isso que Malaquias está dizendo. Não tem nada aqui de Satanás. Não tem nada aqui de Satanás entrar na tua vida se você não der o dízimo. Não tem nada a dizer aqui, se você não der o dízimo, Satanás vai entrar na tua vida. Irmão, onde é que Deus... Veja só, escute só o que eu estou lhe dizendo. Isso aqui é sério. Muito sério. Esse texto de Malaquias, eu acho que para mim para mim é um texto que mais importa, todos os textos bíblicos, entenda só o que eu quero dizer. Não é de merecendo a Bíblia, não. Todos os textos para mim aqui, bíblico, é muito importante. Mas esse daqui, para os cristãos, eu acho que é muito importante, que os cristãos têm muita dúvida sobre esse texto. Irmão, escute só e veja só o que eu vou lhe dizer. Com sinceridade. Muita sinceridade para você. Como é que Deus, quando você entrega a sua vida para o Senhor verdadeiramente, como é que Deus repreende o Satanás da tua vida, mas não repreende quando você não dá o dízimo? Como é? Deus tem poder de repreender qualquer coisa, mas não tem poder de repreender o Satanás. Aquele que não dá o dízimo, irmão. Não é assim a Bíblia. A Bíblia tem que ser estudada minuciosamente, tem que fazer uma análise cuidadosa, uma leitura bem cuidadosa, para você entender o texto. Porque muita gente, ele tem dúvida a frente desse texto. Quando diz assim, trazer o dízimo para casa do tesouro, para que Deus repreenda o devorador, todo mundo bota na cabeça que é Satanás. E até eu, quando era novo convertido, eu pensei que era Satanás. Eu disse, mas meu Deus, como é que o Senhor repreende todas as coisas da minha vida, mas só não repreende o devorador? Ó, para aí, irmão, onde é que eu cheguei? Aí eu tive que estudar, analisar, para chegar na conclusão que a Bíblia está dizendo, não que eu estou dizendo, nem que as pessoas estão dizendo por aí, que era o quê? O devorador era os bichinhos que comia a lavoura. Quando as pessoas plantavam, eles iam comia. Deus repreendeu e derramou a benção, a tal benção que era a chuva, e a terra que era estéril, que não dava nada, hoje dá. Amém, igreja? Então nosso tema hoje foi sobre dízimo, tá bom? Foi nossa irmã Lourdes que mandou pra gente esse tema, pra gente estudar um pouquinho aqui, para tirar algumas dúvidas de alguns irmãos, tá bom? Eu não vou me prolongar muito, que só foi até aí, foi de Malaquias capítulo 3, de 1 ao 12, foi só pra gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Você que é inscrito no nosso canal, que Deus abençoe vocês, repassa nossos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe, dá o like assim, ó, deixa a tua mãozinha lá. E você que não é inscrito no nosso canal, quiser se inscreva aí, irmão, para propagar o evangelho, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu pastor, e Deus abençoe teu ministério. Que Deus abençoe, que você compreenda o que é dízimo hoje, tá bom? Se você já sabia, glória a Deus. Se você não sabia, aprendeu, tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Até outra reflexão com o irmão Douglas.